A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar a manifestação do sobrenatural na vida dos homens. A nossa história vem nos mostrar que naquela época os homens que serviam a Deus e que buscavam evangelizar a palavra de Cristo estavam sendo pegos e mortos pelo rei daquela época. Era Herodes que estava no comando e Herodes via que aquilo agradava os judeus, retirar a vida daquelas pessoas que estavam tentando colocar uma nova filosofia dentro daquela comunidade. Hoje nós convivemos com uma situação totalmente diferente daquela época, ainda mais no país em que nós vivemos. No Brasil nós temos a liberdade de expressão, nós podemos muito bem falar à vontade da palavra de Cristo. Porém, naquela época, havia uma represária muito grande para aqueles que tentavam divulgar a palavra de Cristo. E Cristo veio exatamente para entregar aos discípulos essa palavra e para que eles pudessem dar continuidade após a sua morte. Porém, os poderosos, incomodados com aquilo, preocupados com a nova filosofia de vivência dentro da comunidade, decidiu retirar a vida dos discípulos também. Começou a os perseguir e perseguir todos aqueles que tentavam mostrar às pessoas quem foi Jesus Cristo. Porém, aquilo estava se espalhando, as boas novas estavam chegando a várias pessoas e elas estavam gostando da forma como Cristo encarava o mundo, a forma como nós devemos servir a Deus para poder alcançar a nossa salvação. Se nós analisarmos muito bem, o Deus que nós acreditamos e que nós confiamos a nossa vida é um Deus amoroso, é um Deus que quer que nós trabalhemos de forma a praticar o amor constantemente. Então, isso já é uma prova de que o nosso Deus é um Deus misericordioso e um Deus de amor. Mas isso não é o suficiente para que nós possamos acreditar, porque somente a palavra não nos dá esse firmamento para acreditarmos nesse Deus. E por isso Deus enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos acreditar. Jesus Cristo realizou várias manifestações através do Espírito Santo, realizou também através dos profetas e ainda realiza através dos nossos santos e até mesmo através de nós. Basta-nos invocar o Espírito Santo para que as manifestações sobrenaturais que nós conhecemos possam acontecer. Entre elas, nós podemos conhecer, uma que nós conhecemos muito bem, uma manifestação sobrenatural, é a hóstia santa. A hóstia é a transformação de um pedaço de pão em um pedaço de pão espiritual, ou seja, aquilo é alimento para a nossa alma, não só para o corpo, mas também para a alma. Geralmente, quando nós comemos um pedaço de pão que não é consagrado a Jesus Cristo, nós estamos alimentando apenas o nosso corpo. Mas quando nós alimentamos de um pão que é consagrado a Jesus Cristo, como o próprio nos disse através do fazer isso em minha memória, nós estamos então nos alimentando do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma manifestação sobrenatural. Nós conhecemos até alguns relatos em que a própria hóstia, algumas pessoas, ao abusarem dela ou não acreditarem ou não demonstrarem a fé correta que é convidado a viver diante do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós já vimos relatos de que a própria hóstia santa, veio a derramar sangue na mão de padres, bispos que a ergueram e não acreditavam que ali estava presente o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é uma responsabilidade muito grande quando nós tomamos a frente de ações que há manifestação do Espírito Santo. Na nossa vida também acontecem essas ações do Espírito Santo. Um relato que eu posso dar é até mesmo comigo que aconteceu. Quando eu era criança, mais ou menos aos 5, 6 anos de idade, eu tive alguma paralisia nas minhas pernas e eu não conseguia andar. Sentia muita dor quando me apoiava sobre as minhas pernas. E meus pais, com sua fé voltada ao catolicismo, fizeram suas promessas, me levaram até a Nossa Senhora Aparecida através de suas promessas de
em cima daquilo que eles acreditavam que Cristo, Deus Pai e a intercessão de Maria poderia intervir na minha cura, numa graça que eles esperavam. Então eles me levaram até lá e logo que cheguei diante de Nossa Senhora Aparecida, pedi meu pai estava me carregando nos seus ombros para que eu pudesse ver a Nossa Senhora Aparecida, e logo que cheguei lá, não sei por que razão, e era criança ainda, pedi que meu pai me descesse até o chão, e a partir daquele momento voltei a andar. Fui curado dentro daquela graça sobrenatural que é apresentada na nossa primeira leitura de hoje. Pedro, ele seria morto, estava dentro de uma cela, dentro de uma prisão muito bem vigiada, e ele seria morto para agradar os judeus através das mãos do rei Herodes. Herodes iria pedir que os soldados o matassem para agradar os judeus. Porém, uma ação sobrenatural aconteceu, onde Deus enviou um anjo para poder retirá-lo de dentro da cela e assim para que ele pudesse dar continuidade na evangelização da palavra de Deus. Não muito longe disso, eu também acredito de todo o meu coração que eu voltei a andar, que outras situações que aconteceram na minha vida, que eu poderia estar praticamente morto hoje, ou não poderia estar junto de todos nós, das pessoas que eu amo hoje, por essa razão, porque o meu coração está direcionado ainda a realizar algum objetivo para Deus nessa vida. E entre eles, eu acredito que seja evangelizar a palavra de Deus, poder levar a manifestação do Espírito Santo a todas as pessoas que querem aprender como fazer isso. É claro que eu não posso levar o Espírito Santo ao coração das pessoas, mas eu sei qual o caminho a percorrer para que as pessoas possam realizar essa manifestação na vida delas. E estou aqui exatamente para poder ensinar as pessoas isso, e creio que para Deus isso é a minha tarefa, o meu objetivo, o meu caminho, aquilo que eu devo traçar para poder servir a Deus da melhor forma que eu posso, nas formas que eu encontrei para poder ajudar as pessoas. Então a minha cura que eu recebi na minha vida durante a minha trajetória, que não só foi somente essa, que houve outras situações que foram tão graves quanto essa. O fato de eu não poder andar, mesmo assim eu poderia continuar evangelizando, mas houve situações nas quais eu poderia ter perdido a minha vida, e posso estar relatando em outros vídeos aí, situações nas quais eu passei, e hoje vejo que é uma graça de Deus eu estar aqui para poder evangelizar. Com toda certeza foi a mão de Deus me protegendo para que eu pudesse fazer algo. Às vezes não sei diretamente o que Deus espera de mim, mas eu estou tentando seguir a luz que é o nosso Senhor, e dessa forma fazer o meu melhor para Ele e entregar para Ele aquilo que Ele espera de mim, que é levar o amor, o ensinamento e mostrar às pessoas quem foi Jesus Cristo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Hoje nós temos que parar para sentar, fazer uma reflexão na nossa vida para compreender o que é temor para a nossa vida. Primeiramente, temor, nós temos que considerar tudo aquilo que é pecado. Então, qualquer coisa que nós cometemos de errado na nossa vida, nós temos que considerar como temor. Mas não o temor de entrar e adentrar aquilo que Deus nos convida a viver. É claro que temos que ter sim temor de algumas situações que nós não estamos com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso é bom ter conhecimento para compreender esse tipo de coisa. Mas a maioria das pessoas que hoje a gente convive com elas, a gente percebe que o temor que elas têm em relação a Deus geralmente são voltadas a desobedecer aquilo que Deus as convida a viver. É a desobediência que causa o temor. Adão e Eva, eles esconderam quando Deus apareceu diante deles, depois que eles haviam comido o pecado, havia comido a fruta, a maçã do pecado, exatamente porque estavam com temor
porque Deus iria apontar o dedo para eles e julgá-los. Então o temor é receber um julgamento por ter desobedecido alguma regra. Nós temos duas regras fundamentais para poder respeitar hoje, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então qualquer atitude que você faça que desobedeça qualquer um desses dois mandamentos de Deus, você tem que compreender que tem que ter temor sim. O temor é que nós seremos julgados por Deus assim como Adão e Eva foram julgados, e as consequências cairão sobre nós. Não porque Deus quer nos castigar, mas porque Deus impõe regras para a nossa vida. E nós agimos da mesma forma. Se analisarmos bem, nós temos regras em todos os lugares que vamos. Dentro da nossa casa existem regras. Às vezes colocamos para os nossos filhos as regras de podem sair, mas voltem antes das 10 horas da noite. Ou seja, há regras dentro da sua casa. Comeu? Lave o seu prato e lave o seu copo que você usou. São regras dentro da sua casa. No nosso trabalho funciona da mesma forma. É proibido retirar esse material daqui e levar para a sua casa, porque isso é roubo, porque isso é furto. É proibido namorar dentro da empresa, porque aqui é ambiente de trabalho, e assim por diante. Há várias regras em todos os ambientes que nós vamos, na rua, no trânsito, com os nossos próprios amigos. Então nós temos que respeitar essas regras para que nós não tenhamos temor, porque o temor ele nasce a partir da desobediência. Quando você retira alguma coisa da empresa que não é seu e leva para a sua casa, você terá o temor de ser pego com aquilo e perder o seu emprego. Então não faça isso, porque você está com temor no seu coração. Se você decide ter um relacionamento extra fora do seu casamento, você terá temor, porque você temerá que a sua esposa descubra isso ou que o seu marido descubra isso. E ele descobrindo, irá destruir o seu relacionamento. Então há temor, então afaste-se disso. Tudo aquilo que desobedece às regras, que não é cumprir aquilo que Deus te convida a viver, é melhor que respeite para que você não tenha temor a Deus, porque o pecado ele parte basicamente de desobedecer às regras e assim o medo de sofrer as punições por causa da desobediência. E o que foi que aconteceu com Adão e Eva, que é o nosso melhor exemplo da origem do pecado. Foram julgados por isso, punidos por isso, e nós colhemos os resultados dessa punição até hoje. Mas a sorte nossa foi que Cristo veio para entregar a sua vida até nós e nos dar essa oportunidade para chegarmos junto ao Pai. Agora, nós temos que trabalhar para isso. Não vai vir de mão beijada a conquista do paraíso novamente. Agora requer de nós um esforço, um trabalho, uma dedicação em simplesmente sermos obedientes, respeitarmos as regras de Deus. E o mais bacana disso, o mais legal disso tudo, é que se todos nós nos uníssemos para respeitar as regras de Deus, nós viveríamos num mundo de paz, num mundo mais tranquilo para se viver. O problema é que muitos de nós preferimos servir ao pecado, ou seja, nós preferimos ser desobedientes. Nós geralmente não queremos obedecer às regras que nos são impostas. Quantos de nós que às vezes os pais nos diziam, filho, você tem que chegar em casa antes das 10 e nós chegávamos depois da meia-noite? Quantas vezes os nossos pais nos diziam, não vá fumar, não vá beber, e nós bebíamos escondidos? É a partir dessas pequenas quebras de regras que nós fazemos os nossos pecados crescer cada vez mais, a chegarmos ao ponto de até mesmo desrespeitar o Espírito Santo, provocando assim a blasfêmia e o perdão sem pecado. Por isso, muito cuidado com as suas ações, com os seus comportamentos diante das regras que são impostas por Deus, pela sociedade e por nós mesmos, por nós que somos civis, que dentro da nossa casa impomos as nossas regras.
que as nossas regras sejam dentro daquilo que Deus nos convida a viver, ou seja, embasadas dentro das regras de Deus. Tudo que vamos fazer dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, que esteja embasada dentro daquilo que Deus nos convida a viver dentro das suas regras. Vamos ouvir agora uma reflexão da segunda leitura de hoje. A nossa segunda leitura vem nos mostrar o sucesso de Paulo ao entregar a palavra de Deus às comunidades. Ele tinha recebido de Deus exatamente essa tarefa de poder anunciar a palavra de Deus. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, que era exatamente ser o propagador da palavra de Cristo, para poder ensinar as pessoas quem era Jesus Cristo, de forma que essa informação pudesse circular a várias pessoas. Ele foi como se fosse o nosso WhatsApp hoje. O nosso WhatsApp, nós pegamos a informação, lançamos na rede social, e as várias pessoas ao mesmo tempo acabam conhecendo aquela informação na qual nós lançamos para o conhecimento delas. Quantos grupos nós temos às vezes num celular para poder lançar informações sobre os acontecimentos que nós temos no nosso dia a dia? Às vezes queremos vender algum produto e vamos no WhatsApp e lançamos lá uma informação sobre o produto que gostaríamos de vender, e assim muitas pessoas ficam sabendo e nos procuram e compram aquele produto. O mesmo acontece na nossa família. Às vezes perdemos um ente querido e lançamos no grupo da família a informação do local onde será o velório, onde será o enterro, e assim todos ficam sabendo. A missão de Paulo era exatamente essa, de poder disseminar a palavra de Deus a várias pessoas, a várias comunidades e vários grupos. Ele percorreu várias cidades naquela região e assim conseguiu com sucesso o que é mostrado hoje na nossa segunda leitura, que ele levou com força, com fé e com perseverança a palavra de Deus. E ele sabia que estava próxima à chegada da sua morte, o fim da sua vida. E ele narra às pessoas que conviviam com ele sobre o sucesso que ele teve. Ele estava feliz porque a missão que foi passada a ele de evangelizar a palavra de Deus foi feita de acordo com como Cristo desejava dele. E assim ele alcançaria de Cristo e de Deus Pai aquilo que Deus havia o prometido, que é estar junto de Deus no paraíso, na glória, para poder glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai e ao Espírito Santo. Nós temos o mesmo convite hoje de sermos como Paulo, de dar continuidade nessa evangelização. E nós que não temos esse trabalho de frente para poder fazer isso, que nós possamos praticar isso dentro da nossa casa, com os nossos filhos, na nossa rua, com os nossos vizinhos e amigos, no nosso trabalho, com os amigos de trabalho que nós temos. Ou seja, aonde quer que nós possamos ir, que nós possamos mostrar às pessoas a manifestação de Cristo, demonstrando amor, compaixão, tentando ajudar, não sendo agressivo, não sendo ignorante, não gritando com as pessoas, tratando as pessoas da melhor forma possível e sempre respeitando os mandamentos de Deus. Ainda que você não fale sobre Deus, mas mostre através das tuas atitudes que você é reflexo do que Cristo foi. Isso é o mínimo que você pode fazer. Mas é claro que todos são muito bem convidados para adentrarem a nossa igreja, para poder fortalecer esse corpo que tenta evangelizar o melhor e o máximo possível. Você pode ir lá para poder ser músico, para poder estar na intercessão, para poder ser um pregador, entre tantas outras coisas. Ali há trabalho para todos que querem evangelizar a palavra de Deus. Basta procurar a sua comunidade, procurar a liderança, que eles irão tentar te preparar para poder fazer isso. É claro que há necessidade de alguns cursos, de algumas preparações para poder tomar a frente, porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre Deus. Nós não podemos levar um Deus falso às pessoas, mas levar um Deus verdadeiro que é pregado na nossa palavra, na nossa Bíblia. Nós não podemos sair por aí dizendo aquilo que nós achamos.
mas sim aquilo que realmente Cristo disse e aquilo que Cristo quis nos ensinar. E por isso é fundamental a leitura, a busca do conhecimento, procurar pessoas que se engajam, têm um envolvimento maior para lhe ajudar a direcionar você ao qual caminho você quer seguir. Se é da música, se é da pregação, se é da intercessão, seja qual for. Mas busque o conhecimento para levar, assim como Paulo fez. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar a forma como os discípulos enxergavam Jesus. É claro que as pessoas diziam que a forma como eles enxergavam Jesus era diferente daquilo que Jesus esperava que eles respondessem pela convivência. Quando nós convivemos com alguém, nós passamos a perceber quem realmente é aquela pessoa na qual nós temos próximo de nós. Nós podemos notar isso muito fácil nos casamentos. Quando nós decidimos namorar com alguém, nós percebemos que principalmente no início do namoro, que as pessoas são pessoas dóceis, amáveis, pessoas muito queridas. E conforme o relacionamento vai se estendendo e os meses vão passando, essa pessoa começa a mudar. Ou seja, a máscara começa a cair. As pessoas não são mais as mesmas pessoas que nós conhecemos no início do relacionamento. Isso porque no início as pessoas tentam conquistar o outro para que ela possa aceitar ele como ele é na hora que sofrer as mudanças. E com toda certeza essa mudança irá acontecer. Porque na hora que você começa a conviver por muito tempo com uma pessoa, você começa a ver aquilo que não é qualidade na vida dela. Às vezes as pessoas são chatas, às vezes as pessoas são birrentas, cara fechadas, não riem. E às vezes fazemos piadas e elas não acham graça. E quando estão namorando, às vezes fazem graça, riem, aceitam aquela brincadeira que a pessoa faz, mas o tempo vai passando e aquilo é transformado. Mas porque a verdadeira essência daquela pessoa começa a ser estampada. Ou seja, a máscara cai. Aquilo que era fingimento passa a ser uma verdade na vida da pessoa. E ao tentar conquistá-la com sua falsidade, ela acaba percebendo que aquilo não era o que ela conviveu durante o início do relacionamento. E por isso, nós temos que ter muito cuidado, principalmente para decidir tomar decisões para casar. Um exemplo bem simples que nós podemos dar. Porque há pessoas que namoram apenas um ano e decidem se casar. E às vezes um ano não é suficiente para você conhecer a pessoa na qual você está convivendo. Às vezes é preciso um período um pouco maior, talvez 2 anos. E durante esse intervalo é que nós temos que perceber que no início a pessoa não estará mostrando as suas garras, não estará mostrando quem ela realmente é. E depois de um certo período, é aí que você deve colocar na balança se é realmente aquilo que você quer para a sua vida. Porque na hora que a máscara começa a cair, é que você começa a perceber se é aquilo que você quer conviver para o resto da sua vida ou não. E Cristo conviveu um bom período com seus discípulos e eles tiveram a oportunidade de ver o que Cristo era do início ao fim, se a sua máscara iria cair. E logo, Pedro, quando foi perguntado, ele respondeu que ele era o Filho de Deus. Porque desde o início, Cristo mostrou sabedoria, discernimento, ação do Espírito Santo, mostrou tudo aquilo que poderia provar que ele era o Filho de Deus. E diferente, às vezes, de alguns profetas de Deus, que acabaram cometendo pecados, e praticamente todos cometeram pecados. Eram convidados a servir a Deus, mas cometiam erros. Então algumas pessoas comparavam Cristo com os profetas porque eles não tinham esse conhecimento e essa convivência que os discípulos tinham. E por isso julgavam Cristo como um profeta. Nós só podemos julgar alguém quando nós temos uma convivência com essa pessoa. E nós erramos feio às vezes quando nós ficamos julgando as pessoas sem conviver. Às vezes nós temos o hábito de virar para as pessoas e falar: fulano de tal não presta. Ah, mas você conhece?
Não, mas já ouviu falar sobre isso. Você não pode julgar as pessoas pelo que os outros dizem, mas sim por aquilo que você convive e vê. Quando nós convivemos com alguém, nós percebemos quem realmente presta. Eu conheço várias situações nas quais as pessoas às vezes não gostavam do outro porque deu valor à fofoca alheia, e quando a pessoa começou a conviver com essa pessoa, se apaixonou por ela e gostou, praticamente dizendo que aquela pessoa não era aquilo que as pessoas diziam. Ou seja, às vezes a fofoca nos leva a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Nós, como filhos de Deus, podemos ter essa convivência com o Espírito Santo de Deus e por isso nós precisamos de buscar essa convivência para entendermos quem foi Cristo e quem é Deus. E para conseguirmos isso, nós temos o Espírito Santo para nos dar essa convivência, para conhecermos e aprendermos quem é o Filho de Deus e quem é Deus Pai Todo-Poderoso. Quais foram os objetivos deles dentro da nossa vida, o que eles esperam de cada um de nós. Agora, requer de cada um de nós querer conviver com Deus, porque muitos de nós às vezes decidimos não conviver por causa daquilo que os outros dizem. Nós passamos a dar valor ao que as outras pessoas dizem. E quando isso acontece, nós perdemos a nossa oportunidade de receber a salvação. No mais, essa é a nossa explicação do nosso Evangelho de hoje e vamos dar uma passadinha nos nossos comentários. Eu estou aqui diante dos nossos comentários de hoje. Nós temos aqui o comentário da Márcia Souza que nos diz: Senhor, perdoe nossos pecados. Muitas vezes as pessoas não deixam. Eu rezo por elas. Eu quero ser obediente. Amém. Que assim seja, Márcia Souza. A Magda Souza também nos mandou: obrigado por falar em drogas. Infelizmente vivo isto com o meu sobrinho neto e agora se encontra preso. Não sabemos mais o que fazer. Só Jesus mesmo. Misericórdia. Deus lhe abençoe. Amém. Infelizmente, o nosso país passa por essa dificuldade muito grande, que é uma luta e uma batalha contra o mundo das drogas e tem roubado de nós muitas vidas, muitos jovens e muitas pessoas, às vezes, que querem trilhar os caminhos de Deus, mas não conseguem porque são iludidas por essas drogas que são oferecidas. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Muito bem explicado o Evangelho de hoje, parabéns. Muito obrigado, Odete Sobral. Deus conforte o seu coração e de todos pela perda deste amigo. Deus sabe o que faz. Um abençoado sábado a todos. Realmente muito triste, a gente foi hoje no velório dele. Apesar da pandemia, a gente foi lá, foi um velório muito rápido por causa exatamente da questão da pandemia, mas tivemos a oportunidade de despedir dele, deixando ali o nosso carinho, o nosso respeito a seus familiares. Valdeceia Dionísio nos mandou: que Deus nos abençoe e livre dessa pandemia que está no mundo. Amém. Que assim seja, e a gente coloca nas mãos de Deus, em nossas orações, exatamente essa cura e que alguém possa encontrar uma forma de resolver esse problema e fazer com que nossa economia, nosso país, a nossa sociedade volte a viver em harmonia, que as pessoas saiam das dificuldades, da questão da fome, do desemprego e assim por diante. A Adélia Santo nos mandou: bom dia, missionário. Obrigado por todas as palavras sábias. Peço oração pelos meus filhos, em especial meu filho Laércio da Silva Santos. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todas as graças recebidas em minha vida. Amém. Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Todos que estão me ouvindo agora, coloquem em oração o filho da Adélia Santos, o Laércio da Silva Santos. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, Senhor, abençoe nosso dia e nos livre de todo mal. Gratidão, amém. Sabe as palavras, Cláudia Barbosa? A nossa amiga Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário. Deus perdoai nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
que assim seja. Doreci Nascimento, sabe as palavras que você disse aqui agora. O Papetão 21 nos mandou: bom dia, irmão, o perdão nos cura, ele nos liberta, nos aproxima de Deus. Eu já tive dificuldades, mas o Santo Rosário me deu essa graça após eu pedir muito. Realmente é na nossa fé, na nossa persistência que nós alcançamos. Porque quando nós persistimos, nós somos obrigados a mudar o nosso comportamento e tentarmos sermos pessoas melhores. E acima de tudo, não é no desespero que nós alcançamos as coisas com Deus, mas sim na nossa paz interior. Miriam Martins, que é a minha mãe, me mandou: o perdão é um bálsamo em nossa vida. Perdoar nos traz alegria na alma. Obrigado, Jesus Cristo. Minha mãe, como sempre digo, uma pessoa de um coração enorme, sempre perdoa. Não conheço ninguém que ela tenha mágoa no coração, sempre uma pessoa que carrega o amor dentro dela. A Luzia Neri nos mandou: não só nessa pandemia, mas sempre temos que viver pela fé, buscando todas as nossas respostas no alto, no nosso irmão Jesus Cristo. Bom dia, missionário. Exatamente, Luzia Neri. Esse momento de pandemia é um momento preocupante porque é em escala em massa que a gente vê o desespero do ser humano. Então nós temos que colocar muito em oração esse desespero em massa que a gente vê que as pessoas estão passando. As dificuldades, a doença, a perda. Então as pessoas estão tendo o coração desesperado porque perdem as pessoas, já começam a entrar em desespero, a doença começa a espalhar, entram mais em desespero ainda, o desemprego bate à porta, o desespero vem mais ainda, e as pessoas não conseguem alcançar a Deus no desespero, mas é na paz que nós encontraremos a presença de Deus. Por isso precisamos de colocar o nosso espírito à frente da carne e colocar a nossa cabeça em oração a Deus para perceber que é no amor que nós nos aproximamos de Deus e alcançamos as nossas graças. A Giovana Souza nos mandou: Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Amém, que assim seja. Giovana, lindas palavras. A gente sabe que a família, a Sagrada Família, é o nosso suporte, a nossa orientação e a nossa base. Então, se colocarmos a Sagrada Família dentro da nossa casa, nós facilmente encontraremos o amor de Deus. E a Milena Aparecida nos mandou: amém, Senhor, que assim seja. Milena Aparecida, um grande abraço a você. Esses foram os comentários de hoje, espero que tenham gostado. Peço a todos aí para colocar em oração cada pessoa apresentada no nosso canal hoje. Cada um, a gente sabe da necessidade pessoal de cada um, então cada um se reconhece como pecador e reconhece as suas necessidades para poder pedir a Deus uma orientação, uma ajuda. Mas eu peço a você que afaste-se do desespero, busque a paz. O meu pedido de hoje é exatamente esse: não se desespere, busque a paz interior. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.